Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos analisar a sétima rodada. Tudo bem que ainda tem jogo amanhã à noite, tem dois jogos ainda para ser realizado, mas são jogos que não vão afetar muito a tabela pro Fluminense. Pode afetar na zona do rebaixamento, mas pro Fluminense não vai afetar. Eu sou o Carlos Teixeira, tricolor, jornalista. Estou aqui para analisar um pouquinho essa sétima rodada com vocês. Vamos analisar primeiro os jogos e depois falar um pouquinho da tabela e ver como isso foi bom ou ruim para o Fluminense. Lembrando que, como nós já conversamos anteriormente, o Fluminense tem uma previsão, na minha percepção, de pelo menos 19 pontos antes da parada. E aí 3 pontos já foram conquistados. Nós já temos nessa história aí 13 pontos. E ainda nós vamos ter ainda 9 jogos pela frente. Então significa que há essa possibilidade boa. Vamos analisar um pouquinho isso aí. Vamos lá. O primeiro jogo da rodada foi na sexta-feira à noite. Na sexta-feira à noite nós tivemos São Paulo. Vou colocar aqui pra gente ver os jogos que fica mais fácil. Vamos lá. Nós tivemos São Paulo e Fortaleza, 0-0 no Morumbi. E aí teve logo depois, no sábado, o primeiro jogo foi o nosso, né? O Fluminense vencendo o Sport por 2-1. No mesmo horário, teve na Neoquímica Arena, em São Paulo, o Corinthians batendo o Internacional. Lá no Presidente Vargas, no PV, o Ceará, que está fazendo uma boa campanha, ganhando do Vitória de 1-0. No sábado, às 21 horas, o Botafogo perdeu. E o Botafogo, esse time do Botafogo só ganha na gente, pelo amor de Deus. Perdeu de 1-0 para o Bahia. O Vasco, outro time que tá entregando caldo, olha, tá ficando feia coisa pro Vasco. Perdeu de 1-0 pro Palmeiras, abriu mão do jogo, levou o jogo pra Brasília, abriu mão do jogo. Aí tivemos depois Grêmio e Santos, com a vitória do Grêmio em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Outro time que tem que olhar muito, mas muito pra tabela, porque tá feia a coisa pro time do Santos. Só ganhou uma partida até agora em 7. Aí tem o Flamengo que perdeu o jogo pro Cruzeiro por 2-1. Isso aí é alegria. Aí vamos ter ainda dois jogos a ser realizados. O Bragantino, às 19 horas da manhã, vai enfrentar o Mirassol. E às 20 horas vamos ter ali o Galo Mineiro enfrentando o Juventude em Caxias do Sul. Então, com esses jogos, esses resultados, a tabela ficou da seguinte forma: o Palmeiras é líder com 16 pontos, o Flamengo passa a ter 14 pontos com 4 vitórias, mas tem um saldo de gols gigantesco, né? O Red Bull Bragantino, que ainda joga amanhã, esse sim pode passar o Flamengo. Ele pode fazer ali os 3 pontos, fazer 5. Lembrando que o saldo de gols do Palmeiras é de 5. Se o Bragantino ganhar com 2 gols de vantagem, na verdade com 3 gols de vantagem, ele passa o time do Palmeiras. Entendeu? Então o que faz mudar aí nesses dois aí são os 3 gols de vantagem se o Bragantino fizer. Se fizer com 2 gols de vantagem, o Bragantino empata em tudo com o Palmeiras. Aí deve ter aqueles critérios de cartão e isso aquilo para saber. Tá? O Cruzeiro passou a gente. O Cruzeiro, com a vitória sobre o Flamengo, passou a gente. Porém, passou a gente por causa de um gol. Um gol de saldo. Ah lá, o Cruzeiro tem 2 de saldo contra o Fluminense, que só tem 1. E o Fluminense ficou na mesma posição, ficou em quinto, mas é um quinto com 13 pontos. Quer dizer, o Fluminense continua ali bem. Lembrando que o Palmeiras, o líder do campeonato, tem 16. Se o Bragantino ganhar, vai 16. Nós estamos a 3 pontos da liderança. Então, creio que a gente está numa posição intermediária. Pelo que o Fluminense está jogando, eu acho que a gente está até numa posição muito boa, para falar a verdade. Nós ganhamos na raça ontem, ganhamos na vontade. Mas, lembrando, né? Foi na Bacia das Almas. Foi na Bacia das Almas. O Bahia subiu para a sexta posição com a vitória em cima do Botafogo. Passou para 12 pontos. O Ceará, como eu estava falando, está pontuando bem. Ela tem 11 pontos, né? Já tem 3 vitórias no campeonato. Para quem estava dizendo que o Ceará ia brigar lá embaixo, pode ser, ainda tem muito campeonato pela frente, mas por enquanto o Ceará está se mantendo. O Corinthians, com a vitória em cima do Inter, subiu para a 8ª posição com 3 vitórias também. O próprio Inter, que é
estava na sétima posição, caiu para nona com os resultados, com a vitória do Corinthians. Ele estava em sexto, na verdade, então ele perdeu ali para o Ceará, para o Bahia e para o Corinthians, as posições caíram para nono. O São Paulo, que não consegue vencer, só venceu um jogo no campeonato, tem 6 empates, gente. Vocês têm noção disso? Olha isso, o São Paulo tem 6 empates. É uma coisa absurda, 6 empates para o São Paulo. O Botafogo, com a derrota, ficou na 11ª posição, não perdeu nenhuma posição. O Grêmio, com a vitória, deu uma respirada, saiu da zona do rebaixamento, subindo para a 12ª posição. O Vasco se mantém na 13ª posição ali, numa fase intermediária da tabela. O Juventude, que joga amanhã contra o Galo, se vencer vai a 10 pontos. E aí, vamos lá, o Juventude tem 10 com saldo de menos 7. Se ele vencer, ele sobe para 10, mas ele vai ficar abaixo do Corinthians, ele sobe para nono. E o Inter cai para 10º, e aí sucessivamente, caso o Juventude vença. O Mirassol, que está na 15ª posição, está na mesma posição. Se ele vence o Bragantino, que é um jogo também em Bragança Paulista, mas não no Nabi Abichedi, sim no Estádio Municipal de Bragança Paulista, porque a arena vai virar arena, né? O estádio Nabi Abichedi vai virar arena, então vai ficar mais ou menos uns 5 anos fechado. Então, se o Mirassol vence, o Mirassol tem, vamos lá, o Mirassol faz 10, ele vem para cá, e olha, o Mirassol tem saldo positivo de 2, ele passa o Corinthians, o Mirassol sobe para a 8ª posição caso vença. Olha como é que o resultado do Mirassol é um resultado importante. O Fortaleza já jogou na rodada, tem 7 pontos. O Fortaleza só ganhou da gente também, olha lá. Uma única vitória no campeonato. E foi em cima da gente. No Fluminense é para ser estudado, né? Vamos lá. O Galo, que está na zona do rebaixamento, é o único que joga aqui ainda. Se vencer, o Galo vai a 9 pontos. 9 pontos com saldo. Vamos lá, que ele faça um gol e vai ficar com saldo de menos 1. Ele fica abaixo do Inter ainda. Ele vai para a 10ª posição caso o Galo vença. Se o Juventude vencer, empatando os dois, um vai para 8, que sobe para uma posição, e o Galo vai para 7. E ficaria no mesmo local. Ele não muda. Se ele empatar, ele sobe para 7 pontos, mas o Fortaleza tem saldo 0. Ele continuaria com saldo 2. Então, menos 2. Então, o Galo, se empatar, o empate para o Galo é a manutenção na zona do rebaixamento. O Vitória já jogou, tem 6 pontos, também uma vitória. O Santos, também uma vitória, também com saldo. E o Sport, que ainda não venceu, que foi o time que nós derrotamos, né? Então, pela tabela, se a gente for analisar friamente, a tabela não foi ruim para nós. A derrota do Flamengo, lógico, a vitória do Cruzeiro fez passar a gente, mas embolou ali. Não deixa os outros times dispararem. Quem venceu? O jogo que não foi bom para nós foi a vitória do Palmeiras sobre o Vasco. Pensando no lado da rivalidade, a derrota do Vasco é sempre boa. Mas pensando na tabela, a vitória não foi boa. E aí tem que torcer aí amanhã para uma vitória do Mirassol ou o empate, tirando o ponto do Bragantino. Pra gente é ótimo. A vitória do Bahia subiu para 12 pontos. Foi boa, porque se o Botafogo vence, o Botafogo tem 8 e a 11. Dá no mesmo, tá? Também não mudou muita coisa pra gente. E o Inter e o Corinthians também estavam trocando pontos, também não ia mudar muita coisa. Então, quer dizer que a tabela não foi de todo ruim para nós. Não foi de todo ruim. Mesmo com os 2 jogos que faltam amanhã, que não nos afeta diretamente, porque o Bragantino já está na nossa frente. Então, independente de uma vitória ou não do Bragantino, ele vai continuar na nossa frente. Agora, é óbvio que se ele perdesse, seria ótimo, porque ele ficaria ali no mesmo patamar que nós. Lembrando que se o Bragantino perde com 2 gols de diferença, presta atenção na tabela que ele fica com saldo de menos 1 também. Fica com saldo de 1 também como o Fluminense. Então, se o Bragantino perder com 2 gols de diferença, ele pode estar sim caindo uma posição e sendo ultrapassado por Cruzeiro e Fluminense, e o Bragantino caindo para a 5ª posição.
Então, é aguardar os resultados de amanhã, torcer contra o Bragantino, de preferência que tomasse os 3, mas o jogo em Bragança Paulista acho muito difícil desse resultado acontecer. Mas futebol é aquilo, né? Bola rolando, a gente só sabe no final. E aí, olhando essa tabela, vamos fazer uma análise rapidamente do como isso vai ficar para a próxima rodada. Lembrando que a próxima rodada nós temos uma criptonita na nossa vida. Nós vamos jogar contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, na Arena MRV, estreando um gramado sintético. Então já se põe na cabeça aí que será uma tarefa difícil, porque o Fluminense, toda vez que joga no gramado sintético, a não ser o jogo contra o Palmeiras no final do ano passado, é um problema grave. Então tá na hora de a gente mudar tá na hora de mudar essa história, né? Tá na hora de a gente mudar esse roteiro aí. Vamos ver a oitava rodada, como ela fica. A oitava rodada ela tem os seguintes jogos. No sábado, às 16 horas, o Fortaleza vai enfrentar o Juventude. O Fortaleza que está na 16ª posição. E olha, que se o Juventude não vencer o Galo e ele joga contra o Fortaleza, o Juventude corre o sério risco de ir para a zona do rebaixamento. O Mirassol vai encarar o Corinthians às 18h30 lá em Mirassol. Joguinho duro para o Corinthians. Mas olha, como o Corinthians trocou o técnico agora, é um jogo entre times paulistas, o Corinthians normalmente vai ao interior e traz vitórias, então eu não creio que seja muito diferente disso não. E o Corinthians deve subir para 13 pontos, deve colar aí em Fluminense e Cruzeiro ali. O Grêmio encara o Bragantino em Porto Alegre, jogo duro, no sábado às 18h30, jogo bem duro, é difícil a gente analisar esse resultado, esse aí pode dar qualquer coisa. O Grêmio pode vencer, pode ter empate, pode dar vantagem para o Bragantino. É aquele jogo que na antiga loteria esportiva você colocaria um triplo. Aí você tem no sábado às 18h30 também Vasco e Vitória e Vasco no Barradão. Acho que o Vasco vai tomar outra pancada. A possibilidade do Vasco tomar outra pancada é grande, até porque o Vasco tem um jogo no meio de semana pela Sul-Americana na Venezuela contra o Porto Cabedelo. Então aí não vai, olha, sinto que o negócio pode ficar feio para o Vasco. Lembrando que o Vasco nesse momento ele ocupa a 13ª posição, mas ele pode ser ultrapassado por Juventude, Fortaleza. Fortaleza, o Juventude tem 2 jogos a fazer, o Mirassol também tem um jogo a fazer, o Fortaleza vai, se vencer, vai a 10. Olha, o Vasco corre sério risco de estar beirando a zona do rebaixamento, caso perca para o Vitória. Vamos ter o Flamengo e o Bahia no final da noite de sábado, no Maracanã. Vamos colocar aqui que eu creio que aqui o Flamengo crave 3 pontos automaticamente. Olha que o time do Bahia é um bom time, tá? O time do Rogério Ceni. Mas vamos lá, o Flamengo subiria para 17 pontos. Então, estaria aqui. Temos depois o Sport e Cruzeiro. Olha, eu acho que é o jogo da vida do Sport. O Cruzeiro fez uma boa partida hoje contra o Flamengo, vencendo o jogo, o gol do Gabigol no final. Mas eu vou te falar, o Sport precisa vencer, principalmente na Ilha do Retiro. E eu acho que com a saída do Pepa, tem essa possibilidade. Eu creio que possa acontecer sim uma vitória do Sport em cima do Cruzeiro. Então, vamos lá. Torcer para isso, ou pelo menos que o Sport tire ponto do Cruzeiro. Para o Cruzeiro ficar no máximo ali com 13 ou 14 pontos, não passar dessa pontuação. Temos o clássico no domingo às 17h30. Por sinal, eu até agora não entendi esses jogos às 17h30. O intuito desses jogos às 17h30 eu não entendi. São jogos da TV. Você tem Palmeiras e São Paulo no Morumbi. Não, no Palestra. Não, nenhum nem outro. É na Arena Barueri. Olha, esse é outra criptonita do Palmeiras. O Palmeiras, quando joga na Arena Barueri, ele ganhou até do Corinthians no último jogo, mas geralmente não joga bem lá não. E o São Paulo empata todos os jogos, então quer dizer, um jogo duro ali. Um jogo bem duro que a gente não tem ainda como cravar. E aí vem na própria 17h30 no domingo, o Fluminense jogando com o Atlético Mineiro na Arena MRV. Olha,
Se eu fosse colocar o meu dinheiro aqui, eu vou falar para você, eu teria que colocar um triplo, porque não dá para confiar que a gente vai ganhar lá. A gente vai torcer, a gente quer que o Fluminense ganhe, mas eu ficaria ali em cima do muro, porque o Fluminense tende a jogar. Primeiro, Belo Horizonte não é muito de performar, e quando joga na Arena MRV ainda com gramado sintético, sei não, mas vamos torcer. E aí nós vamos ter no final da noite o Botafogo enfrentando o Internacional de Porto Alegre. O, o- esse jogo é um jogo extremamente difícil para o Botafogo. O jogo é no tapetinho lá no Engenhão. O Botafogo é favorito, mas lembrando, o time do Inter está performando bem. Ele perdeu para o Corinthians agora, até porque estava com um jogador a menos, mas a tendência é de ter um time forte para o jogo contra o Botafogo. E na segunda-feira, fechando a rodada, o Santos enfrenta o Ceará na Vila Belmiro. É outro jogo de vida e morte. O Ceará que vem jogando bem, que tem aí o Pedro Raul performando, fazendo gols, vai jogar contra o Santos na Vila e o Santos precisa fazer resultado. Porque a água tá batendo no traseiro do Santos e a coisa tá ficando feia. Tá ficando bem feia. Então nós temos aí a rodada que pode ser uma rodada extremamente complicada para a gente caso a gente não performe. Palmeiras tem chance de vitória, Flamengo tem chance de vitória, o Bragantino eu tenho cá minhas dúvidas, o Cruzeiro tem chance de vitória, porque joga com o Sport. Então pode ser que os quatro aqui deem uma andada e a gente pare no tempo. Então a gente precisa pontuar na Arena MRV. Nem que traga um empate de lá, mas a gente precisa pontuar. É um jogo importante. Lembrando que o Fluminense vai parar por volta da. Vamos olhar aqui. Na nona rodada a gente joga. Nós temos um jogo do Fluminense contra o Juventude, que é outro jogo que o Fluminense tende a ter problemas. Por que os 19 pontos? Porque o Fluminense geralmente tem problemas com o Galo, com o Juventude. E aí depois o Fluminense vai jogar, vamos ver aqui, contra o Vasco, no Maracanã. E aí é clássico. Depois o Fluminense pega o Internacional em Porto Alegre. Outra parada duríssima pra gente. E aí a gente para pro Mundial. Então, na verdade, o nosso último jogo antes do Mundial é contra o Inter. Então nós temos 3 jogos fora. Dificílimos. Dificílimos. Jogamos contra o Vasco no Maracanã. Então, peraí, vamos analisar quantos jogos temos do brasileiro. Nós temos mais 4 jogos. Ó, nós temos a oitava rodada, a nona rodada, a 10ª rodada. E a 11ª rodada. A gente tem mais 4 jogos antes do Mundial. Quer dizer, nós temos 13 pontos em 4 jogos que nós estamos falando de 12, a gente tem que fazer a metade, no mínimo 6 para poder performar com os 19 que a gente está calculando. Olha, tarefa dura? Bastante. O Fluminense precisa fazer 3 pontos num jogo fora de casa ou empatar os outros 3. Quer dizer, uma tarefa árdua. Mas é possível. Possível? É possível. Então é torcer. Quem sabe a gente faz 9 pontos aí, pelo menos. Aí a gente iria para 22. A gente estaria muito bem colocado. Mas o que não pode é deixar desgarrar ali do G4 e a gente começar a cair para o meio da tabela e aí descendo. Isso que não pode. Até porque a gente não sabe como a gente vai voltar do Mundial e como isso vai ser. Como é que vai ser isso para o time do Fluminense. Então, voltando. Lembrando que amanhã ainda tem 2 jogos e vai fechar a tabela. Mas no tocante à tabela, o resultado da rodada não foi ruim para nós. E assim, se mantivemos na 5ª posição, ganhamos. Mas se mantivemos na 5ª posição, os outros times também ganharam. E isso garantiu a gente ficar ali. Se a gente não tivesse. Olha, se aquele gol do Everaldo não entra, apenas 2 pontos aqui, vamos cair aqui. A gente cairia para a 7ª posição. O Fluminense estaria em 7º se aquela bola do Everaldo não entra. Então, a gente vê como é que foi importante aquele golzinho no final para poder o Fluminense estar nessa posição aí de 5º lugar. Essa é mais ou menos a análise que a gente precisava fazer da rodada.
para levantar como foi aí essa rodada pra gente, mas de qualquer maneira é importante frisar tudo nas rodadas para a gente conquistar os 19 pontos está na mão do Fluminense. O Fluminense precisa performar, parar de achar que jogar em sintético é ruim para os dois times. Aí você vai dizer, não, Carlos, o time que joga no sintético leva vantagem. Concordo com você, só que o Galo não tem jogado no sintético. O estádio vai ser inaugurado com a grama sintética junto. Então, quer dizer, a grama sintética é para os dois. Ele treinar essa semana na grama sintética. Gente, uma semana. Isso não muda o mundo. Ele não está jogando lá. Ele não está andando lá o tempo inteiro. Então, quer dizer, não dá pra gente colocar na conta. E outra coisa, não dá pro Fluminense ir mais a Caxias do Sul e chegar lá e, toda vez que joga em Caxias do Sul contra o Juventude, não conseguir fazer seu jogo. Tem que jogar para vencer. Tem que fazer os pontos em Caxias do Sul. E aí depois pensar no Vasco e no Internacional. Tá certo? Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Era isso que a gente precisava ver da rodada. Espero que vocês tenham gostado. E aí, depois da rodada da Sul-Americana no meio de semana, na quinta-feira, eu trago a visão da rodada da Sul-Americana também, como isso interferiu ou não pra gente, tá bom? Pessoal, eu peço para vocês, por favor, inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? Isso ajuda muito a gente poder estar aqui conversando com vocês e trazendo mais informações. Um abraço a todos.